Para o irmão que está ao seu lado, eu falo para ele: meu irmão, mais forte, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Aleluia. Eu quero terminar de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quantos estavam aqui semana passada? Muita gente. Você que nos está nos visitando pela primeira vez, está alguém aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, nossa irmã, Deus te abençoe. Amém? Faça parte da nossa família. Volte sempre em nome de Jesus. Quantos têm um sonho aqui? Eu tenho um sonho, amém? Aleluia. Como diz Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E o meu sonho não nasceu de uma forma natural. Esse sonho não vem de mim mesmo. Esse sonho foi o Senhor que colocou no meu coração. Porque existem sonhos e fantasias. Fantasias são absurdas, coisas inimagináveis, coisas que o Senhor não testificou no nosso coração. Tem pessoas que têm sonho de ir para Marte no foguete do Elon Musk. Isso é fantasia. Seu lugar é aqui, amém? Na verdade, seu lugar é nos céus, não em Marte, mas é no reino dos céus. Então essa é fantasia. Tem gente que tem sonhos absurdos. Não estou falando de você ter sonhos de andar numa Ferrari. Isso é alcançável. Mas lembre-se, os sonhos de Deus, eles são superiores aos nossos. E Ele nos traz mais prazer para nós do que aquilo que nós projetamos. Fazer a vontade de Deus, ela traz satisfação para mim e para você. Jesus diz para a mulher samaritana lá em João capítulo 4, depois que ele prega para ela e se revela a ela como Messias, foi a única pessoa que Jesus disse: eu sou o Messias que falo com você. Isso é incrível. Uma mulher pecadora que estava indo buscar água ao meio-dia, isolada da companhia de outras mulheres, porque as mulheres não conseguiam olhar na face dela, tamanho era a vida pecaminosa que ela tinha. Não tinha amizades, era julgada por toda a cidade. Mas Jesus teve um encontro com ela e se revelou a ela. E essa mulher foi tão impactada em ver Jesus, em ouvir de Jesus, porque ela bebeu de uma água que ela iria buscar, a água da vida, que é Ele, ao ponto que ela foi anunciar a cidade inteira o Evangelho, uma cidade que rejeitava, e ela nem fez caso disso, porque ela estava embriagada com o amor de Jesus. E os discípulos então tinham ido comprar comida, e eles voltaram com alimento. Jesus estava cansado da viagem, estava com sede, estava com fome, como um homem. E os discípulos falaram: mestre, come. E ele disse: eu tenho uma outra comida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Mas qual comida que os discípulos não conheciam? Jesus não estava dizendo da comida natural. Os discípulos tinham comido do pão da vida, que é Jesus. Os discípulos tinham ouvido o Evangelho a essa altura já várias vezes. Os discípulos tinham visto Jesus curar enfermos e ressuscitar mortos. Os discípulos tinham alimentado de Jesus como pão. Assim também como você ouve o Evangelho, você alimenta de Jesus como pão da vida. Quando você ora, você alimenta de Jesus. Você recebe da água, da palavra. Mas presta bem atenção, tem pessoas aqui que não comeram essa comida ainda, essa outra comida. Qual é essa comida? Não é ouvir o Evangelho, não é estar aqui no culto, recebendo de Jesus, ouvindo a pregação. Essa comida, essa bebida, é cumprir o propósito de Deus, é pregar o Evangelho, é fazer discípulos, é ganhar pessoas para Jesus, é multiplicar o seu talento, é servir a Deus, é sonhar os sonhos dEle. Fazer a vontade do Pai traz satisfação para você.
Tem pessoas que não são plenas ainda, mesmo lendo a Bíblia diariamente. É porque ainda não estão liderando uma célula, sendo anfitrião, pregando o Evangelho, falando de Jesus, curando os enfermos, expulsando demônios, sendo usado com os dons espirituais. Deus está chamando você a comer de uma outra comida. Amém? Ela vai trazer alegria para você. Hoje nós encerramos aqui o curso de maturidade no Espírito. Parabéns aos irmãos que chegaram até o final. Vocês são vencedores. Vencedores chegam até o final. Aleluia! Em breve você receberá o certificado de uma formatura linda aqui que nós faremos. Mas aqui é prazeroso estar aqui. Eu dei o cursão todo sozinho, praticamente. Mas é prazeroso estar aqui. É prazeroso sair da minha casa 3h30 e estar aqui pregando a palavra, ensinando. Isso para mim é alimento. Eu saio do culto alimentado. Amém, queridos? Então eu tenho um sonho de edificar uma igreja de vencedores. E vencedores são aqueles que cumprem o propósito de Deus. Vencedores são aqueles que atendem o chamado de Deus. Homens e mulheres fervorosos, que estão dispostos a darem a sua vida em favor de uma causa que é eterna. Vencedores são aqueles que não apenas sonham os sonhos desta terra, mas sonham os sonhos de Deus, os sonhos eternos. Vencedores são aqueles que seus olhos estão fitos, firmados em Jesus. São aqueles que amam a sua volta. São aqueles que o coração é aquecido. Aqueles que se quebrantam fácil. São aqueles que têm os olhos molhados. Que quando começa a falar do Senhor, dá vontade de chorar. O coração bate mais forte. Porque ama Jesus. Querem estar com Ele. Vencedores são aqueles que chegam até o final, que não desistem, que não retrocedem. Vencedores são sacerdotes, que levam as pessoas até Deus e mostram o sacrifício que já foi feito, Jesus. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabemos que Deus vai recompensar os vencedores. Aos vencedores Ele dará um grande galardão. Aos vencedores serão arrebatados para participar de uma grande festa, as bodas do Cordeiro. Porque Ele virá na glória do seu Pai, junto com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Vencedores não negociam a oração, não negociam a palavra. Assim como você não sai de casa sem escovar os dentes, lavar o seu rosto, nós também não podemos sair de casa se antes ter intimidade com o nosso Pai. Se lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um café não é pesado para nós, faz parte da nossa vida, assim também o nosso devocional com o nosso amado faz parte da nossa vida. É nosso prazer, é o nosso alimento. Quantos estão crendo na palavra do Senhor? Quantos são vencedores aqui? Fala, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Então nós vemos que a igreja poderosa, a igreja que é o nosso modelo, é a igreja dos apóstolos. E nós lemos, quero ler de novo com você, lá em Atos capítulo 2, versículo 41, que essa igreja vivia os 4 pilares, aleluia, os 4 pilares da nossa fé, de uma igreja poderosa e avivada, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No dia que Moisés desceu com as tábuas da lei, no tempo da lei, houve uma morte, mais de 3.000 pessoas morreram. Quando ele viu as pessoas adorando o bezerro de ouro, muitas pessoas foram mortas, porque esse é o ministério da lei, produz morte. Mas na inauguração da igreja,
A igreja foi fundada em Mateus 16. Falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra elas. Mas em Atos capítulo 2, a igreja foi inaugurada com o descimento do Espírito Santo, que nos une em comunhão. E nesse dia, 3.000 pessoas nasceram de novo. Aleluia! 42 de Atos 2 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui os pilares. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, a ceia, e nas orações. Jesus, ele é a base da nossa igreja, ele é o fundamento, aleluia, e nós estamos edificando sobre ele, e a Bíblia fala assim: veja como cada um edifica. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala algo interessante. Ele fala assim, que alguns edificarão com ouro, prata e pedras preciosas, outro edificará com madeira, palha e feno. Isso não está na minha palavra, está no meu coração. Ele fala assim: naquele dia, a obra de cada um se manifestará através do fogo. Se o fogo purificar essa obra que ele edificou, receberá uma grande recompensa. Se o fogo queimar essa obra, terá prejuízos, não receberá o galardão, todavia será salvo. Ou seja, a salvação é para todos aqueles que creem pela graça mediante a fé, amém? Mas o reino de Deus, ele é pelas obras. Ele muitas vezes será pelo esforço. Ele vai recompensar aqueles que fizeram as obras, ou seja, aqueles que estão edificando uma igreja de vencedores. Não sou eu sozinho, pastor da igreja, que está edificando. Não é eu e os líderes que estão edificando. Cada um de nós, como sacerdotes, estamos edificando algo para Deus. E essa obra pode ser com madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Como assim? Primeira coisa, nós vemos a diferença entre o valor dessas obras, desses materiais. Uma obra que ela é feita sem a dependência do Espírito, sem a oração, sem a palavra, é uma obra com madeira, com palha e com feno. Ou seja, é uma obra superficial. Você encontra madeira, palha e feno na superfície. É uma obra que você pode construir até rapidamente. A história dos 3 porquinhos, né? Um foi lá, construiu sua casa de palha rapidamente, enquanto os outros demoraram mais tempo, mas fizeram de alvenaria. Vieram o vento, né? O sopro do lobo. Uma foi derrubada e a outra permaneceu. Nós aprendemos com isso que a obra que nós fazemos sem a dependência dele, sem ele estar no centro, sem ser pelo Espírito, estamos edificando madeira, palha e feno. Tudo que você fizer sem fé é pecado. Naquele dia terá uma obra a se mostrar, mas o fogo vai consumi-la e nós não receberemos recompensa. Ou seja, não reinaremos com ele. Mas se alguém fizer uma obra, se alguém servir a Deus com dependência, com alegria, com generosidade, como igreja, através da palavra, através da oração, ele está edificando essa obra com ouro, porque o ouro representa a glória de Deus, amém? Ou seja, tem presença quando ele ora. A célula dele tem unção, tem presença, porque ele prepara a célula com oração. Ele ora pela sua célula, ele prepara a palavra, ele estuda a palavra, ele medita. Quando ele chega na célula, ele vai edificar uma célula, construir uma célula, e aí tem ouro, tem presença, porque ele fez através da oração, da dependência, sendo usado pelo Espírito. A célula dele tem prata,
A obra dele tem prata, a casa dele tem prata. Prata significa redenção, ou seja, Cristo sendo pregado na cruz e ressuscitado para redimir o pecador a Deus. Quando nós pregamos que tem perdão, que tem restauração, que tem redenção, tem prata. Mas também tem pedras preciosas, que é a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia! As pedras preciosas, o Senhor nos transforma em carvão, em diamante, através do processo de lapidação. Aflições, problemas, tudo está cooperando para o seu bem, para que você saia de um carvão simples em um diamante. Aleluia! É a obra do Espírito Santo em nós. Quando nós edificamos uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote, e cada casa é uma extensão da igreja, estamos edificando uma obra com ouro, prata e pedras preciosas. Muitas vezes nós nos apegamos, corremos o risco de apegarmos a um ou dois pilares e esquecer do restante. Assim como o fundamento é importante, as colunas que sustentam essa obra. E os líderes são colunas na obra de Deus. Amém? Líderes são colunas. Dizimistas são colunas. Eles sustentam a obra. Quantos são dizimistas colunas aqui? Aleluia? Você é coluna, você pode se tornar uma coluna. Os irmãos que estão servindo, os irmãos do louvor, é uma coluna nesta obra. Os anfitriões é uma coluna nesta obra. Aleluia? Uma obra não é só feita de colunas, há tijolos, há pedras, há também pilares. E uma igreja que dedica apenas na comunhão e não na oração e na palavra, ela está desequilibrada e ela pode cair, porque só um pilar não sustenta a obra. Aleluia? Aqui tem vários, tem um pilar aqui no meio, tem outro aqui, né, colunas. Tem uma outra lá também no Kids, tem algumas bem exageradas aqui também, não são colunas, mas são vigas, né? Eles sustentam a obra de Deus, sustentam esse edifício, essa construção. Por isso que todos os pilares devem estar equilibrados. Nós somos uma igreja de comunhão, aleluia. Amamos estar uns com os outros, nós vamos crescer mais em comunhão, aleluia. Vamos crescer mais em comunhão, mas também não podemos esquecer de perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Precisamos de ser uma igreja que ama a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus. Quando você quer conhecer Jesus, você o conhece na palavra. Quando você quer ser lavado pelo Senhor, você é lavado pela palavra. Efésios 5:26 diz, Efésios 4:26 diz, porque tendo lavado através da água da palavra. Então às vezes você está trabalhando. Quando trabalhou com um pedreiro aqui? Nada contra os pedreiros, tem pedreiro que é servo de Deus, aleluia. Você trabalha em obras, sempre tem uma caixinha de som com as músicas loucas por aí, que não edifica. Ou quando você é vendedor e trabalha com muitas pessoas que conversam besteira, piadas de duplo sentido, você não tem como evitar isso. Você está no meio deles, você acaba ouvindo. E aí você chega à noite em casa, você se depara com um sentimento de sujeira. Parece que você está sujo, desanimado. Você chega com peso. Quando já sentiu assim? Só eu aqui já senti assim? Eu quero trabalhar onde você trabalha. Eu trabalho com o Lucas, glória a Deus, nosso líder. Mas às vezes nós chegamos numa obra, né, Lucas? Tem muita gente trabalhando. E aí você chega em casa e se sente sujo. Muitas vezes eu senti uma tristeza, uma angústia sem saber o motivo. É porque eu estou ouvindo coisas terríveis. Mas quando você chega em casa e lê a palavra de Deus, você é lavado instantaneamente. Você recebe um refrigério, uma leveza, um alívio, porque a palavra de Deus te lava. Você está sendo lavado agora pela palavra, e você vai voltar para sua casa leve, aleluia.
Então não leia a Bíblia apenas para ter conhecimento. Eu sei que você já leu Mateus, Marcos, Lucas. Olha, irmãos, nós como cristãos devemos ler a Bíblia toda. Todos os dias, sem cessar. Leia diariamente para você ter vida. Para você acessar o sobrenatural, viver no reino, entender o coração de Jesus, olhar para o Senhor, ter uma fé firme que agrada a Jesus, nós precisamos de ler a sua palavra todos os dias, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Romanos 10:17. Não tem como ter fé se não for por meio da palavra. Então nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Aleluia! Mas também nós precisamos de partir o pão. Tem irmãos que ficam meses sem ceiar. Não, nós não podemos. Nós devemos partir o pão. E como nós somos uma igreja de sacerdote, você pode partir o pão na sua casa, com a sua família. Você pode ceiar junto com a sua casa. Está enfermo, ceie. Leve a ceia para o irmão que está no hospital. Leve a ceia para poder receber cura, para poder receber restauração. Precisamos de valorizar isso, o pão e o vinho. Os católicos participam da comunhão todas as missas. Só o padre bebe o vinho, porque eles creem que só o padre é sacerdote. Mas como nós somos uma igreja de sacerdote, você também tem acesso ao suco. Aleluia! Nossa irmã Michele está no hospital, ore por ela. Ela está esperando uma cirurgia que vai sair amanhã em nome de Jesus, para remover a vesícula. Então ore, amém? Ela já está curada. Ela conversou com a Viviane e falou: o padre veio cá ontem. Foi ontem, né? Trazendo a hóstia para aqueles que estão enfermos. Eu falei: olha a revelação. Que o padre está levando a hóstia lá nos hospitais para os doentes. Porque ele sabe que há poder para trazer cura. Amém? Assim nós também devemos comer do pão, beber do cálice. Os apóstolos faziam isso todas as vezes que eles se reuniam. Nós vamos crescer nisso ainda. Pastor Luiz ainda está organizando, olhando o conselho apostólico, nós mudarmos a nossa ceia. Amém? Aleluia, de cearmos mais vezes aqui no culto. Glória a Deus. Você pode ceiar quantas vezes você quiser na sua casa. Você pode ceiar na sua célula. Porque coma do pão, mas também nós não podemos desprezar as orações. Não tem como ter intimidade com o Senhor se não for por meio da oração. Estava compartilhando hoje sobre os vencedores, a última aula do cursão. Quantos são vencedores aqui? Ele diz algo muito forte na parábola dos talentos, daqueles que enterraram o seu talento, ou seja, não serviu a Deus com alegria, não serviu a Deus com dom. Naquele dia ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E foi lançado nas trevas exteriores, e houve choro e ranger de dentes. Mas o que é conhecer o Senhor? Deus conhece o mais profundo do seu coração. Ele sabe o que você vai dizer antes de falar. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar, porque Ele te conhece. Mas a palavra conhecimento na Bíblia tem dois significados no grego: oida e gnosko. Gnosko significa um conhecimento subjetivo, mas o oida significa provar, experimentar. E na palavra de Deus nós vemos que a palavra conhecer era falado entre casais. Por exemplo, Maria não conhecia José. Maria não tinha intimidade com José. Então conhecer significa ter intimidade. Quem não vive uma vida de oração, o Senhor não conhece, não tem intimidade, e naquele dia ficará de fora do reino, não receberá o galardão. Porque a oração é questão de vida ou morte. Tem muitas coisas que são importantes. Caminhar é importante, fazer uma dieta é importante,
atividades físicas é importante, você pode viver sem elas. Pode viver menos, mas pode viver sem elas. Mas a oração, ela é vida ou morte. E a oração é a maior graça que nós temos de ter intimidade com o nosso Pai. A oração é a coisa mais graciosa e poderosa e prazerosa que nós temos. E falar com o nosso Senhor diariamente. Eu quero convidar você a fazer parte da nossa oração às quintas-feiras como vencedor. Uma oração de 30 minutos online. Meia dúzia aparece. Apenas 6, 7 irmãos aparecem. Eu quero ver lá você orando em nome de Jesus, amém? Como igreja. Precisamos orar como igreja. Antes do poder de Deus vir sobre eles em Atos 2, eles ficaram 10 dias orando, perseverando. 10 dias, o dia todo. Não queria nem sair de lá. 10 dias em oração como igreja. A oração como igreja move os céus. A oração como igreja liga na terra e é ligado nos céus. Mas também desliga na terra e é desligado nos céus. A oração, ela muda, ela faz o impossível em apenas alguns minutos acontecer. A oração, ela quebra cadeias espirituais, destrói fortalezas. Deus só move por meio da oração. Deus só responde a orações. Deus só inclina por causa da oração. Isso é muita graça de Deus. Só teremos avivamento se nós orarmos como igreja. Só teremos milagres, sinais e prodígios se nós orarmos como igreja. O sobrenatural só vai acontecer se haver oração. Por isso, não despreze esse pilar importante. Não deixeis de orar em nome de Jesus, amém, queridos? Ore, ore sem cessar. O apóstolo Paulo fala: orai em todo o tempo no Espírito. Orai sem cessar. Orai por todos os santos. Intercedei pelos irmãos. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Essa é uma igreja de vencedores. Ela sustenta os 4 pilares: a palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos, vivemos em comunhão, o partir do pão, a ceia e as orações. Nós vemos também algo muito poderoso, é que a igreja de vencedores é uma igreja que tinha fome pelo Senhor. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13 diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau, isso é incrível. Isso é poderoso porque quem tem uma vida cheia do Espírito sabe e conhece o outro que tem uma vida cheia do Espírito. Quem ora, sabe quem ora também. E às vezes as pessoas pensam que os homens de Deus, homens de oração, são pessoas que estão desapercebidas do que está acontecendo, mas não. A Bíblia, o Senhor, Ele fala conosco como um amigo. O Senhor nos dá direção, intuição, discernimento, porque o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. Ele sabe o que está acontecendo. Nada fica oculto àqueles que têm uma vida com Deus. Eles percebem as estratégias do diabo, as armadilhas. Eles percebem as intenções erradas de pessoas, motivações erradas. Até mesmo quando alguém não está bem, olhar para uma pessoa, ele discerne o que essa pessoa está vivendo. Quem anda com Deus é assim. Ele fala como Jesus. Ele está antenado. Mas aqueles que não têm vida com Deus vivem cegamente, apenas no natural, só enxerga as coisas naturais, aquilo que é óbvio, só anda pela razão. Nós não somos assim. Nós vivemos no reino.
Nele existimos e nele nos movemos. Nos movemos no espiritual. E aquelas pessoas perceberam a ousadia de Pedro e João. Viram que eles eram homens sem conhecimento. Mas se maravilharam porque eles perceberam que eles estavam com Jesus. Quantos estão com Jesus todos os dias na intimidade? As pessoas percebem quem está com Jesus e quem não está com Jesus. Jesus está em nós, mas quantos estão nele? Como diz João 15, se ele estiver em nós e nós estivermos nele, pediremos o que quiser e nos será feito. Ele está em nós, isso é um fato que não muda. Mas estar em Cristo é estar na intimidade, é estar no sobrenatural, é estar com o coração incendiado. É aqueles que amam Jesus, que falam de Jesus, são apaixonados pelo Senhor, que já acordam pela manhã ansiosos com a boa palavra, com a boa ansiedade de querer estar com Ele. Ao acordar já quer estar com o Senhor, ao dormir já quer estar com o Senhor, que pensa nele todo o tempo, que ama a Jesus. Quem está com Jesus fala diferente, ora diferente, prega diferente, tem vida, há um brilho na sua face. Mas como é triste olhar para pessoas e perceber que não tem brilho mais. Moisés era um homem de Deus. Enquanto ele estava com Deus na oração, ele colocava um véu, porque havia um brilho, um esplendor, uma glória na face dele. E para as pessoas não verem tamanho brilho, porque incomodava, tamanha era a glória de Deus que estava na face dele, ele punha um véu para esconder o brilho. Mas chegou um tempo em que Moisés mantinha o véu para mostrar a ausência da glória. Tem pessoas que antes havia uma glória sobre ele, um esplendor que só vem quando estamos na intimidade. Só tem quem tem intimidade, na oração, na palavra, na comunhão, com uns aos outros. Mas chega um tempo que tem pessoas que já colocam uma máscara religiosa, para esconder a falta do brilho. Mas não dá para esconder. Não tem como esconder. Quem tem vida com Deus, dá para perceber nitidamente. O Senhor nos convida a viver uma vida de intensidade, a mergulhar mais fundo no seu amor, a conhecê-lo de verdade. Porque algo que entristece o coração do Senhor é quando Ele olha para as pessoas, para os seus filhos e fala: por que vocês aproveitam tão pouco de mim? Por que vocês recebem tão pouco? Por que vocês não me procuram e continuam vivendo uma vida triste, amargurada, inquieta, vazia, sendo que eu tenho toda alegria, unção e poder e cura e satisfação para dar para vocês? Mas vocês não buscam, não querem, desperdiçam milagres, desperdiçam a face do Senhor, o amor de Jesus. Percebe? Ele te chama a viver uma vida intensa. Quando acontece isso, depois desses 4 pilares, o Senhor começa a acrescentar diariamente aqueles que hão de ser salvos. A igreja começa a crescer de uma maneira extraordinária. Eu tenho percebido esses dias, apenas alguns pilares estão começando a ficar mais sólidos no nosso meio. Tem muitas pessoas novas voltando, tem pessoas chegando, os cultos estão ficando mais cheios. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. É apenas o começo, é um vislumbre. A hora que os 4 pilares estiverem alinhados, homens e mulheres fervorosos que amam a palavra do Senhor, homens de oração, quando falam para orar, fazem vigílias, e aparece 30 pessoas no grupo da oração, orando, e oram uns pelos outros, e vivem em comunhão, e oram e ceiam constantemente. Quando os 4 pilares estiverem equilibrados, ninguém e nada irá parar essa igreja. Ela vai crescer de uma maneira astrondosamente, assombrosamente. Ela vai crescer de uma maneira extraordinária, de uma maneira apenas um mês
dobrará o número de pessoas. Amém? Por causa de milagres. Eles são só atraídos pela presença. Se tem poder, se tem presença, atrai os de fora. Eles querem permanecer no nosso meio. Ao ponto de alguém passar aqui e querer entrar e ficar por causa da glória que está radiando aqui neste lugar. Quando você reúne, quando nós reunimos, tem poder, tem unção. Mas nós não estamos aqui para buscar poder. Não estamos aqui para buscar mais de Deus apenas. Estamos aqui para entregar mais de Deus. Estamos aqui para compartilhar daquilo que nós vivemos durante a semana. Como estou compreendendo? Amém? Devemos inverter no dia a dia, estar com Jesus, para quando nós reunimos, milagres vão acontecer, poder vai acontecer, os céus vai descer, pessoas serão batizadas, curadas, sem ter que orar, milagres, pessoas paralíticas vão vir para ser curados, o culto vai dobrar, triplicar, teremos que ir para outro lugar, porque quando brasas encontram com brasas, tem um fogaréu. Aleluia. Aqui não é o lugar de acender brasa, aqui é o lugar de encontro das brasas. Ele quer acender a brasa na manhã no seu quarto, ou quando você dormir, Ele sopra sobre você e acende aqueles que estão se apagando, para quando a igreja se reunir, aonde ela estiver, seja no piquenique no parque, seja nas células, seja no cinema para ver um filme, seja em qualquer lugar, o poder de Deus será manifesto. Como estou compreendendo a pregação? Fique de pé em nome de Jesus. Essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Aleluia. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Coloca aquele cântico para nós daí. Espírito, Espírito que desce como fogo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pode ser da Gabriela Rocha mesmo. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus quer acender a chama em você. Ele te chama para águas mais profundas. Ele te chama para ser incendiado pelo poder, pela graça, pela unção, pela vida de Deus. Há mais de Deus para você.